Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema... Já estamos mais um episódio no ar e que bom ter a sua companhia todos os dias, todas as quintas às 8 da noite tem Grancast, já né, uma tradição você junto com a gente aqui nesse programa que passa no canal oficial do Grancast e também no canal oficial da TV Alterosa Zona da Mata. Hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas especiais que fazem um trabalho excepcional sobre a questão da assistência social. Vou conversar com a Lúcia. Querida, seja muito bem-vinda. Boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que está o pessoal do Anjos da Rua? Tá todo mundo bem, tá tudo tranquilo, o projeto indo a todo vapor. A gente vai falar também com o Marcelo. Marcelo, que bom receber você aqui, representando Entre Irmãos. Prazer, meu irmão. Prazer estar aqui com vocês. Satisfação ter vocês aqui. É um pouco difícil a gente falar de nós mesmos, né? E o tema que a gente trouxe é invisibilidade urbana, justamente porque hoje em dia a gente vive uma situação de desigualdade social muito grande. É um levantamento recente realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora apontaram 805 pessoas em situação de rua. E é onde você entra, né, Lúcia, ajudando essa turma. Então, eu não acredito nesse censo, não. Não? Não, eu acho que hoje atualmente, deve ter, em média, umas 2.000 pessoas na rua. Você percebe isso no seu dia a dia? Sim, no dia a dia. Fala pra gente um pouco aí, como é que é o trabalho. O pessoal que conhece o Anjos da Rua sabe da importância desse trabalho que você realiza, né? Não apenas de alimento, mas o acolhimento. Né? O abraço que faz muita falta, né, Lúcia? Então, nós temos toda segunda-feira, uma vez por semana. Agora a gente estendeu para 2. Mas toda segunda-feira a gente atende as pessoas em situação de rua e com roupa, alimento, o acolhimento, a conversa. E se tem algum que quer ir para alguma clínica, a gente tenta indicar também, tenta levar também. E o projeto começou, já está fazendo 11 anos. Então, eu tenho um grupo de voluntários bons que eles, assim, amam o que faz, gostam de ir para a rua, gostam de estar próximo das pessoas. E é legal, né, a gente vê um trabalho voluntário há quanto tempo, né? 11 anos já de trabalho, de dedicação. Um trabalho voltado para esse tipo de público, né? A situação de rua. Então, e nós somos um grupo de voluntários mesmo. Nós não temos CNPJ, não temos ligação nenhuma religiosa, nem política. Então, nós somos um grupo de voluntários. E como é que nasceu esse sonho? Então, menino, nem é sonho, né? Um dia eu e mais 2 amigas andando na rua e a gente viu um pessoal, estava frio, um pessoal pedindo alimento e sem coberta, sem nada. Eu falei, nossa, gente, a gente podia fazer alguma coisa. E daí nasceu a ideia de levar um lanche no dia seguinte para essas pessoas. Levamos o lanche e aí fomos ver a necessidade. Não, gente, tem muita gente na rua, vamos tentar fazer. E aí nós criamos o grupo. E interessante, é um grupo que ele cresce a cada dia, né? Muito. As pessoas conhecem o Anjos da Rua e começam, se não consegue ajudar com donativo, acaba colocando a mão na massa e vão para cima, né? Sim. A gente tem muito voluntário que vem, assim, toda semana tem gente nova querendo entrar, sabe, nós temos voluntários doadores, que até de fora da cidade, que vê o trabalho também, quer ajudar. E assim, a nossa divulgação é para isso, né? Para as pessoas conhecerem. Então, assim, cada vez que a gente divulga um dia nosso no trabalho, parece pessoas querendo ajudar, querendo se solidarizar. E é isso. Marcelão, prazer receber você aqui também. A gente está falando de invisibilidade urbana e eu trouxe a Lúcia para falar sobre as pessoas em situação de rua. E eu sei que você tem um trabalho também voltado para pessoas em vulnerabilidade social, mas que não necessariamente estão na rua. Você podia falar um pouco desse trabalho para a gente? A Lúcia faz um trabalho incrível com um monte de gente bacana em Juiz de Fora, né? O brasileiro tem um grau de solidariedade bastante interessante, apesar de que, em termos relativos, não é tanto quanto a gente imagina, né? Tem um mineiro, Otto Lara Rezende, que fala isso, né? O brasileiro só é solidário no câncer, né?
Quer dizer, nas grandes tragédias, nos grandes movimentos, em grandes situações como essa de vulnerabilidade, as pessoas se solidarizam. Mas saiu agora há pouco tempo o Índice Internacional sobre Doações, e o Brasil ocupa a 84ª posição de 142 dos países, se eu não me engano. Muitos países muito mais pobres na frente do Brasil. Então a gente ainda está longe, né, Lúcia, da cultura de doação como poderia ser, né, em relação ao potencial do Brasil, de sociedade, de economia, de políticas públicas e por aí vai. E no Instituto, né, nós lá no Instituto Entre Irmãos, depois de um trabalho da Zilma, que ela conhece bem, né, e a fundação do Instituto em 2021 com o Ideraldo, com o Rafael Falsetti, né, a gente resolveu pegar um outro espectro disso, que é justamente tentar, né, apoiar as pessoas em vulnerabilidade para que elas tenham esse potencial desenvolvido, né, e não venham a incorrer em situações, né, mais vulneráveis ainda. Né? Isso é muito importante. Então, quando a Lúcia fala, olha, fazemos o acolhimento, damos o alimento, e se tem alguém que já tem mobilidade, né, para sair daquela situação, é preciso que a gente ofereça as ferramentas. Né? O Instituto entra aí, trabalha com mulheres e com jovens, né, procurando oferecer qualificação profissional, educação profissional, para a geração de emprego e renda, né? De maneira que eles possam resgatar, né, também as condições de sair dessas situações de vulnerabilidade extrema. Né? Então, é esse trabalho. Houve um agravamento da situação da vulnerabilidade por conta da pandemia? Você podia explicar? É um tema muito sensível, né? Eu acho que sim. A pandemia agravou essa situação, você acha? Sim, muito. E agravou também, né, Lúcia, a falta da possibilidade desse primeiro né, abraço, dessa primeira, porque as pessoas não iam mais para a rua, né? Com medo da pandemia. Né? Na época, a gente estava ajudando Elos do Bem, e chegou um ponto que saíram 2 pessoas só num carro, que já não havia mais quem quisesse ir com toda a naturalidade, né? Uma situação de risco bastante grande. Então, eu acho que sim, até pela questão econômica, né? E aí o efeito e a necessidade da ajuda também, né, tem que vir na mesma resposta. E não aconteceu. Então, por isso que eu acredito na Lúcia quando ela fala que a estatística da realidade talvez seja um pouco diferente. É diferente, sim. Você que vive esse movimento, você já está acompanhando há muito tempo, você percebe um aumento no número de pessoas em situação de rua em Juiz de Fora? Aumentou muito. Mas você tem um extrato, assim, mais ou menos? Você percebeu isso depois da pandemia mesmo, assim, que teve? Foi depois da pandemia. E tem um público flutuante que passa pela cidade e vai embora? Tem muito. Então, depois da pandemia aumentou muito, principalmente mulheres. Nós estamos com muitas meninas na rua, muitas. E são meninas jovens, temos também senhoras, mas teve um aumento muito grande de mulher. E tem muitos que vêm, ficam um tempo e vai embora. Entendeu? Então, assim, mas, cara, esse censo não é real. Hoje não é real. Nem na época que ele saiu já não era real. Depois da pandemia, aumentou muito. Eu acredito que... Você tem ideia? A gente serve por semana 450 marmitas e não conseguimos atender todo mundo. Aí como é que um censo vai dar 800? Não tem como. Se a rua está lotada, o albergue está lotado, se não tem vaga no albergue, esse censo não pode ter verdade. Interessante, Lúcia, uma vez, eu já tive o prazer de acompanhar o seu trabalho de perto, Isso, né? Colocar a mão na massa, a gente trabalha, eu gosto desse trabalho, desse envolvimento. E um dia, a Lúcia me fez um convite, eu acho que tem que falar isso aqui, tem que destacar. Ô Luzmar, vamos fazer um café da manhã, era Natal, né? Natal. Vamos fazer um Natal na rua? Vamos fazer um Natal na rua. Você toca um violão? Toca um violão. O que eles mais queriam eram louvores. Você podia pedir, toca aí, o que você quer tocar? Quero tocar louvor. E aquilo você pensa assim, eu estou fazendo algo grandioso, você não está entregando nada, você está só recebendo, você só recebe amor. Muita gratidão, né? Muita gratidão, muito. Então, eu falo muito isso, assim, que ser voluntário tem que ser por amor. Porque também não é fácil, né? E, assim, o que você doa, a gratidão, o que você doa, você recebe, assim, em amor, em gratidão, em bem-estar para a gente mesmo. Então, a gente não faz por eles,
A gente faz por nós também, não é só por eles, né? Faz por nós também. O coração fica aquecido, Marcelo? Fica aquecido. Nossa, fica quentinho, Fica né, Lúcia? Quentinho. E todo mundo que procura, né? Muita gente procura e não sabe aonde aplicar esse seu tempo, essa situação, né? Esse espaço que vocês abrem para falar de invisibilidade social, para falar de movimentos sociais, é muito importante para que as pessoas entendam que existe muita gente séria, operativa aí na rua, trabalhando e que, olha, né? Quem quiser ser voluntário e fazer alguma coisa, né? Por uma obra social interessante, está aí o Anjo da Rua, está lá o Instituto Entre Irmãos, e tem tantas outras, né? Tem outros, Brothers do Bem, Elos do Bem, A Margem, nossa, para falar, tem né? bastante Muita grupos. gente boa fazendo um trabalho bacana, mas faltam muitos voluntários. Faltam muitos voluntários. É muito rotativo o voluntário. Chegam hoje, chega um, vai embora outro, chega um, vai embora outro. Olha que esse recado para o pessoal de casa, né? Para quem quiser se voluntariar, tem muita coisa, tem muita coisa boa para fazer, né? E tem que ter responsabilidade. Para aquecer voluntariar, o coração. a gente depende do voluntário. Então, assim, o voluntário tem que ter responsabilidade. Não, vou assumir, vou voluntariar lá, mas vou assumir o meu papel, que é difícil. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, não só em Juiz de Fora, né? Você já correu outras cidades também com projetos sociais. Na verdade, assim, em 2011 a gente já teve um caso em São Paulo muito interessante, que era uma pessoa em vulnerabilidade que foi internada num hospital e havia um homônimo, isso é coisa de novela, né? Havia um homônimo dessa pessoa internada no mesmo dia e que veio a óbito. E aí, na hora de se registrar o óbito, se trocaram as fichas e o que estava vivo foi a óbito e o outro ficou com a sua situação normal. Resultado, o que estava vivo sumiu dos sistemas, então ele não tinha mais direito a nada, saúde, pensão, absolutamente nada. E aí foi um problema seríssimo para a gente tentar, juridicamente nesse país tão burocrático, revivê-lo, né? Reabilitá-lo nos sistemas, e depois acabou gerando uma campanha, uma comoção enorme, foi para a TV, e ele conseguiu voltar para a Bahia e tal. E a partir daí o bichinho morde a gente, né, Lúcia? Depois que o bichinho morde, aí não tem mais jeito. Eu hoje tenho o prazer de estar junto aqui em Juiz de Fora com o pessoal do Vivarte, que é um instituto mais voltado para as questões também ambientais e de produção rural. Está fazendo um trabalho muito bacana aqui em Juiz de Fora, já tem um tempo também. E lá em São Paulo com o pessoal da D11, que faz também qualificação profissional voltada para a área de alimentos e bebidas. Então, forma pessoas para restaurantes, bares, hotéis, dando oportunidade para que essas pessoas também, né, saiam da situação de vulnerabilidade. E fazem um trabalho muito bacana em Paraisópolis, né, que é uma das comunidades mais carentes do Brasil, né? E no Rio de Janeiro fizemos um trabalho bacana também lá na comunidade da Rocinha, enfim. Então tem muita coisa que muita gente boa está fazendo, e essa visibilidade é importante, Luiz, que a gente cada vez mais, né, Lúcia, possa ter espaço para fazer esses apelos de chamar as pessoas para virem, para trabalhar, para se mobilizar. A gente consegue fazer muita coisa boa juntos, né? Consegue. É o famoso cadinho, né? Cadinho de cada um. Sim, cadinho de cada um dá certo. Eu falo muito isso, que as pessoas que estão na rua, as pessoas em situação de rua, elas não estão ali porque querem. Elas não estão ali por causa de um prato de comida, por causa de uma roupa que a gente leva. São pessoas doentes. São pessoas que perdeu elo familiar, que tem depressão, né, que o vício levou a pessoa até ali, porque as famílias não aguentam. As famílias não estão preparadas para poder estar apoiando o filho, a filha que usa droga. O vício alimenta muito as ruas. O vício alimenta muito, muito. Então, assim, tem muita gente que critica. Vocês estão enxugando gelo. Para que vocês estão fazendo isso? Cara, mas é o que ele falou. Cai no colo da gente e aí você não tem como parar. E você percebe o usuário pelos momentos, porque às vezes ele tem um momento que ele fica na rua, ele retorna para casa e depois volta para a rua. Você percebe isso também? Muito. Tem muitas. Então, aí chega na questão das músicas evangélicas. A gente consegue caminhar muita gente para a clínica. Muitas pessoas, os novatos que voltam para a rua, são pessoas de clínicas, que são clínicas evangélicas, que tem em Juiz de Fora, que apoiam eles durante 9 meses, só que depois soltam para a rua. Aí eu acho que falta isso. Ele falou, uma qualificação profissional. Né? Porque tem um preconceito, inserir né? eles, tem um preconceito. Tem um estigma. Tentar inserir eles no programa de um trabalho, né, de uma coisa assim. Porque ficou na clínica 9 meses, veio para a rua, vai cair na droga de novo. Eu conversei com o Remes Maia há um tempo aqui, ele é psicólogo e trabalha exatamente com dependência química. Ele falou isso, o ambiente interfere no usuário. Muito. Muito. Né? E quando ele volta
ele volta e encontra as mesmas companhias, encontra aquele ambiente propício para voltar ao uso de drogas, fica mais complicado, né, Marcelo? Por isso, Luiz, que o trabalho feito nas comunidades é muito importante. Eu falei aqui rapidamente do Brothers do Bem, do Elos do Bem, tem um pessoal fantástico do Semeando Amor, lá no São Benedito, que faz um trabalho muito bacana. Então, à medida que a gente consegue, dentro da comunidade, dentro do ambiente ali dos jovens, das crianças, começar a entregar um apoio psicológico, de acolhimento, de provimento também de educação, de alimento, de roupa, etc., vai acontecendo um envolvimento social maior, né? Onde as pessoas da própria comunidade se socorrem, se apoiam, e você cria uma rede de apoio interna. Isso é muito importante. E que é importante, né? Porque ninguém começa, eu acredito isso, e pelo que eu converso com o pessoal na rua, ninguém começa a usar droga depois de velho. Tudo começa na adolescência, começa lá na juventude deles. Então, assim, esse trabalho que ele está falando com a comunidade, isso é importantíssimo. Eu acho que as prefeituras, o governo devia de ter isso. Mas eu acho que tem que ter uma escuta ativa. Porque, olha só, Tem que ter. O que acontece? Geralmente, quem tem a caneta na mão não está na rua atendendo. Não. Então, ele não conhece, ele imagina como é que é a realidade. E aí eu não estou falando da política de Juiz de Fora, não estou falando de político A ou B, estou falando políticas públicas. O cara tem a caneta na mão, mas ele não tem a vivência. Não tem. Ele tem que decidir política pública de coisa que ele não sabe, não conhece. Sabe a respeito. E ele não tem, às vezes, essa consulta às pessoas que estão na linha de frente. Não né? tem, não. Porque se a gente tivesse realmente uma escuta ativa, ô Lúcio, Marcelo, como é que está a situação? Aonde que a gente consegue realmente agir e buscar alguma coisa que seja mais eficaz e que busque, você falou do jovem, é um dado muito importante, né, que a questão da vulnerabilidade social, a questão da desigualdade, leva esse jovem muitas vezes para a venda de drogas, aí com o contato com a droga, a história já é conhecida. Você passa aí nas comunidades, você vê os jovens estão ali paradinhos, né, com sua bolsinha vendendo, entregando. Porque o traficante mesmo, ele não botar a cara dele. Ele põe o jovem para fazer. E uma realidade econômica difícil, porque ele vai ganhar também. muito mais do que qualquer primeiro emprego que a gente consiga para ele. E também não tem o primeiro emprego. Não tem o primeiro emprego. E outras questões também, porque às vezes exige qualificação profissional. Por exemplo, a gente podia falar da cozinha escola, da padaria escola, esse projeto que a Entre Irmãos tem também? Então, essa que é a ideia. Quanto mais cedo você consegue o projeto de jovens, é nesse sentido. O Brasil ainda está numa das primeiras posições dos tais dos nem, né? Jovens de 16 a 24 anos que nem trabalham e nem estudam. Então, esse é o grande problema. Porque como a gente tem um déficit, vamos dizer assim, um problema muito grave na educação básica, na educação do ensino médio, esses jovens chegam à idade do primeiro emprego completamente despreparados, né? Sem falar em ensino técnico que decresceu muito no Brasil nas últimas décadas, né? Então, quando ele chega nessa idade que ele tem que estar no primeiro emprego, ele não tem nem a educação básica, nem a qualificação profissional para poder se candidatar, para poder ser, né, realmente elegível a uma vaga de emprego. Então, é esse trabalho que a gente entende que precisa ser feito. E quando a gente conecta, você falou dessa aproximação, a gente vem de uma escola da Gerando Falcões, que é um dos maiores movimentos sociais do Brasil, e acho que o grande feito que o Edu Lira, que o Léo conseguiram, foi trazer justamente essa aproximação com o poder público para dizer, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a realidade é assim. E aí, quando a gente aproxima uma Lúcia, uma Zilma, uma Tati, enfim, todas essas pessoas que estão no dia a dia, para poder, né, falar sobre essas políticas públicas e entregar essas oportunidades, você conecta. Mas tem emprego aonde? Não adianta a gente formar o menino mal formado numa faculdade, se ele não vai ter nem o tempo para cursar isso. Então, a gente vai ter um índice de evasão gigantesco, que é um dos maiores problemas da educação no Brasil, né? E você vai continuar tendo um índice de desemprego muito grande na questão dos jovens. Então, conectar os movimentos sociais com as políticas públicas, com as oportunidades reais de trabalho, então aí precisa vir um empresário, precisa vir o voluntário, precisa vir o movimento social e precisa vir o poder público, para a gente fazer essa coisa acontecer, sabe? Um elo que vai dar continuidade, né? Porque você, às vezes, está secando o gelo, mas é a ponta do iceberg, né? É a ponta. E a questão, muitas pessoas falam do assistencialismo, mas ainda hoje, pessoas precisam de ajuda. E aí eu acho que é muito... Chega a ser ignorância a pessoa que fala assim, eu não ajudo não, se quiser trabalha. Se quiser, vagabundo, não sei o quê, mas...
Cara, a pessoa que está ali na rua, ele é um doente e é o amor da vida de alguém. É o amor da vida da mãe, do pai, do irmão. Muitas pessoas sofrem por trás, né, deles estarem ali. Então, assim, eu, no meu pensar, eu acho que não custa nada você dar um bom dia, não é dar esmola, não é dar dinheiro, mas você dar um bom dia, olhar com o outro olhar, um olhar de misericórdia. Eu acho que isso é muito importante. E a gente se sensibiliza muito com outras causas, né? Por exemplo, vou falar do Rio Grande do Sul, mobilizaram rapidamente várias cidades, né? Você vê a força que a gente tem. Em uma outra oportunidade, Espera Feliz e Carangola, teve uma enchente lá muito severa. Petrópolis. O pessoal mobiliza. Mas a mesma pessoa que se mobiliza com a causa externa, aqui em Juiz de Fora, às vezes, ou na cidade onde você está assistindo, tem a coragem de passar e ver a pessoa invisível e fica invisível. E ficar invisível. Então, quando teve o desastre em Petrópolis, nós fomos para lá, ficamos lá 4 dias. Fui eu e mais 4 voluntários. Cara, foi muita coisa jogada fora, foi muita coisa que se perdeu, muita comida, muita roupa. Nós estávamos lá e a gente viu isso de perto. Foi muita coisa que jogaram fora, muita coisa. Eu recebi agora, depois dessa enchente no Rio Grande do Sul, eu recebi muitas doações de pessoas que arrecadaram, mas não conseguiram mandar. Entendeu? Então, assim, e tem muitos que não vê o nosso trabalho em Juiz de Fora. É isso que a intenção é essa, Lúcia. Até vê, mas não quer ajudar o nosso trabalho em Juiz de Fora. Mas eu acho que também falta em Juiz de Fora mais informação para as pessoas conhecerem as coisas também. Sim, porque eu tenho esse interesse, sabe? De buscar, de ajudar, de estar junto. Você tem mesmo. E tem muita gente que às vezes fala assim, mas aonde que eu consigo um lugar para doar? Eu já escutei isso. Mas como que eu posso ajudar? Fala, você pode ajudar, tem instituições, hoje em dia tem de golpe, né? Tem gente que fala que está ajudando, mas não está ajudando. Então, tem muito isso, tá? Né? Tem muito. Se sair, por exemplo, alguma coisa falando mal do meu projeto, cara, isso aí vai atingir o dele, vai atingir o outro, vai atingir o outro. Entendeu? Se ele sujar o projeto dele, vai atingir todos os outros, porque perde a confiança, né? As pessoas, eu acho que hoje, depois da pandemia, as pessoas perderam muita confiança em projetos. Porque durante a pandemia teve muito projeto aproveitando, muito. Infelizmente. E a gente está falando aqui de políticas públicas. Muitos que começaram ali no início da pandemia, tirou todas as vantagens possíveis, chegou no final, não, pronto, acabou o projeto, não consigo mais. Complicado. Ô, gente, o problema do Brasil é o brasileiro muitas vezes, né? A gente, infelizmente, muitas pessoas que se aproveitam da dor do outro e aí fica bem complicado, né? Eu na pandemia eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias lá com o Padre Júlio Lancelotti. Cara, eu aprendi tanto com ele. Ele tem um amor assim pelas pessoas em situação de rua, ele tem uma defesa, sabe? Ele ajuda assim com um amor tão grande. Ele ajuda realmente sem olhar quem. A gente aprendeu muito com ele, até em questão de doação. Ele sempre falava pra gente, vamos dar o melhor. É o melhor que nós temos, é o melhor que nós temos que dar para ele. E aí eu aprendi muito isso com ele, eu falo muito com as meninas da cozinha. Nós temos uma equipe que prepara a refeição para levar fresquinha. Eu falo, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para nossa família. Então a coisa tem que sair fresquinha, gostosa, saborosa, quentinha. E eu acho muito que se você pega um projeto para fazer, cara, tem que ser perfeito, tem que ser com maestria. Você tem que fazer assim, não, eu estou fazendo tudo isso para mim. E tem alguns projetos de Juiz de Fora que tá aí, às vezes dá uma atrapalhada na gente, mas e não faz com amor, com maestria, sabe? É isso. É isso. É isso tudo, né, Marcelo? É isso tudo e mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. O problema é que o mais um pouco é grande. Né? E tem uma situação também do outro lado, às vezes o empresariado também quer apoiar, mas ele não tem ainda esse conhecimento de quem e qual que é a forma de ajudar. Né? A gente falou desse projeto aí, você tem como falar para a gente um pouco dessa noção da padaria escola, da cozinha escola, como é que seria o projeto? Nós nos inspiramos num projeto que existe no Rio de Janeiro chamado Gastromotiva,
que eles fazem? Eles ensinam culinária, né? Dão padaria, cozinha, auxiliar de cozinha. A D11 em São Paulo, que é um movimento que a gente apoia, também trabalha nesse sentido. E aí eles formam as pessoas, mas conectam essas pessoas com o mercado de trabalho. Então, com buffets, com restaurantes. Esses empresários, essas empresas, né, já fazem parte do movimento desde o seu início. Então, as turmas são projetadas no sentido de você aproveitar o mais possível aquelas pessoas que você está qualificando ali durante o curso. E durante o curso, você no treinamento vai produzindo alimentos. E esses alimentos também são servidos para a população vulnerável. Então você tem uma cadeia aí de impacto social fantástica. Então tem empresas que doam os insumos, tem a empresa ou as prefeituras que cedem os espaços, né, para que essa cozinha escola funcione, os professores, então tem toda uma cadeia de educação, alimentação, um negócio social desenvolvido ali, né, que no final acaba gerando um impacto social gigantesco. Isso pode ser aplicado a vários segmentos. Nós hoje estamos aplicando isso ao segmento de corte e costura. Então a gente faz vários cursos de corte e costura e no final existe um coletivo das próprias mulheres onde a gente vai a mercado para trazer as demandas para que elas possam gerar renda. Então ela não fica só com aquela qualificação, ela já gera renda inclusive durante o curso. Então a gente tem hoje a Chico Rei que nos apoia, a Balde que foi a apoiadora de primeira hora, né, os Tojos Balde. Então elas terminam o curso, ou mesmo durante o curso, já tem ali a possibilidade de gerar renda para sua família. Então isso já causa uma transformação, um impacto social de início, com começo, meio e fim, sabe, Luiz? A gente, e não há nenhuma crítica aqui, cada coisa tem seu espaço, né? Lúcia, e a gente sabe bem disso, mas durante muito tempo os movimentos sociais no Brasil deram um foco importante naquele momento a tirar o jovem da rua. Isso é fundamental. Não resta dúvida. Mas se você tira aquele jovem da rua e você não dá uma perspectiva para ele, você ali na frente vai fazer com que ele volte ou que ele recaia de novo no mesmo problema. Sim. Então é preciso fazer isso com o começo, meio e fim. Então tiramos o jovem da rua, que coisa boa. Esporte fantástico, arte fantástico. Como é que a gente conecta isso com o futuro dele? Sabe? Porque a gente precisa se manter, né? A gente precisa se manter. Eu aprendi muito cedo, eu vim da periferia, eu sei como é que é, né? Porque, por isso que eu estou falando, às vezes a caneta na mão está muito distante. Muito distante. E você vê como que é a trilha, né, de uma pessoa que às vezes não tem oportunidade mesmo. E para ela o peso é muito maior, né? Tem pessoas hoje que têm a facilidade, já vai sair de casa com a tranquilidade, que pode estudar, né, que o pai está dando toda a assistência, que vai continuar, pode fazer uma faculdade, um curso técnico, ou ser um empreendedor. A pessoa tem escolhas, diferente de outras que não têm essa graça de poder escolher, e acaba sendo jogado muito cedo na rua, sem nenhum preparo, e virando aí um alvo fácil para o crime também, né, Lúcia? Nossa, tem muito. Na pandemia, agora não mais, mas na pandemia a gente doou muita cesta básica nos bairros carentes de fora. E a gente via muito isso. Muito jovem na rua. As mães não tendo controle. Eu encontrei uma mãe um dia no Parque das Águas, ela estava chorando. Aí eu conversando com ela, falei assim, porque meu filho de 13 anos sai de noite, só volta de manhã. Eu não sei mais o que eu faço, porque no outro dia eu tenho que sair cedo para trabalhar. Então, assim, pega isso também, né, Marcelo? Da pessoa, das mães, não dá conta. Que elas também não estão preparadas para isso. Elas também vieram de uma vulnerabilidade. Então, assim, elas não estão preparadas para isso. E é o que você falou, o crime vem e abraça. Abraça. E tem um detalhe interessante que quando a gente fala dessa coisa de começo, meio e fim, às vezes se você não se cerca dessas condições, uma mãe vai ter que escolher se o filho vai fazer um curso de qualificação ou se vai ajudar a gerar renda para a família. Para ela comer. Para comer. Ela não está preocupada, ela não pode estar preocupada, ela não tem essa possibilidade de estar preocupada com o futuro do menino. Está preocupada se vai ter comida à noite. Então, quando a gente faz os cursos de qualificação, isso a gente não inventou, traz de novo inspiração da Gerando Falcões e de outros, a gente tenta cercar todas essas condições de impacto social. Então, o jovem tem a passagem para ele poder ir para o curso, ele tem uma cesta básica, para ele também estar ajudando no sustento da casa,
né? E a gente procura prepará-lo para o mercado de trabalho realmente com entrevistas, com parcerias. A gente tem parceria com Rede Cidadã, com CIEE, para que realmente aquilo vire uma realidade, né? E a gente aprendeu isso no dia a dia, lá na Gerando Falcões, no começo da história, formando as lideranças dos jovens. Os jovens ficavam com 5, 6 qualificações e com a mesma falta de perspectiva de futuro. Então, ao invés de você gerar uma possibilidade, você gerava frustração. Ele falava, eu não vou sair daqui. Eu já fiz inglês, fiz português, fiz matemática, fiz informática e eu continuo aqui na mesma situação. Então é preciso que a gente tenha a ideia, Luiz, da responsabilidade que é esse impacto que a Lúcia falou. Venha ser voluntário, mas tenha a responsabilidade que você vai fazer. Ofereça para a comunidade um programa de impacto social, mas com responsabilidade que aquilo ali não é só para tirar o jovem da rua. Não, né? Aquilo é para você oferecer um futuro. Isso eu falo muito. Eu acho o trabalho dele importante nisso aí. Também, porque se o jovem está lá fazendo com ele o curso, ele não está à mercê de estar na rua, está na mão, enquanto a mãe trabalha, está na mão da bandidagem. Eu falo muito isso. Levar uma pessoa, voltando para o morador de estação de olho, levar uma pessoa para uma clínica é fácil. É fácil. Você vai lá na clínica, leva, a clínica recebe, para ele ficar lá durante 9 meses, mas não dá qualificação nenhuma. Ensina para eles a Bíblia, a ouvir hino, e aí quando sai de lá, tem a recaída. Você perde a pessoa de novo. Nossa, uma vez eu fiz uma entrevista, Lúcia, um rapaz que caiu de novo, né? Ele estava preso, cumpriu pena, saiu e foi preso de novo. Aí eu fui entrevistar esse rapaz, porque eu sempre dou oportunidade. Cheguei na delegacia, vi o flagrante e falei assim, olha, estou fazendo meu trabalho aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Eu falei, eu quero conversar com você, mas não quero gravar, não. Eu falei, não, tá bom, fala comigo. Então, a gente conversou, mas não gravou entrevista. Ele falou assim, eu saí do sistema prisional e não consegui emprego. Eu busquei emprego em todos os lugares. Eu não consegui emprego. E quando eu cheguei em casa, minha menina estava passando mal, estava com pneumonia, e a gente foi na UPA, foi diagnosticado, eu tive que comprar o remédio, eu não tinha onde comprar o remédio, não tinha como fazer nada. E aí foi quando que eu voltei para a situação de venda de droga e comprei o medicamento e com menos de uma semana ele voltou para o sistema prisional que pegaram ele com droga de novo. Aí ele falou, mas eu te falo com clareza da alma aqui que eu jamais queria ter voltado. Poxa, eu fiquei com aquilo na minha cabeça porque ele realmente tentou e não é papo. Você sabe quando a pessoa está falando a verdade. Ele falou, infelizmente, tem hora que a pessoa acaba voltando por falta de oportunidade. E aí gera também uma comoção social, e eu não estou defendendo o A ou B, porque tem gente que tem essa situação, né? Tá protegendo o bandido. Nada disso, longe. Mas a verdade é que o próprio sistema se autoalimenta nessa situação de não absorver esse jovem. Você falou do esporte, da arte... E mesmo que aprenda, vai apresentar onde, né? Não tem um Bolsa Atleta, não tem nada que possa realmente gerar esse fomento econômico. É isso. Falta isso. A gente, quando está fazendo planejamento, costuma falar, o grande problema é a última milha. Como é que você entrega isso, né, dentro das condições? A gente fala muito do conceito, todo mundo fala muito do conceito de igualdade e diversidade, mas acho que falta a gente falar mais do conceito de equidade. Eu falo isso. Né? Porque você tem que dar a oportunidade na medida que aquela pessoa pode efetivamente transformar aquilo a sua potência numa realidade através daquela oportunidade. Tem um vídeo muito bacana na internet, muita gente já deve ter visto, que é uma corrida, mas é uma corrida diferente. Todo mundo recebe o mesmo uniforme, um tênis, tudo certinho, parte do mesmo lugar, só que é uma corrida em fases. E aí o juiz fala assim, agora dê 10 passos para frente quem tem os 2 pais em casa. E aí uma galera dá os 10 passos à frente e outra já fica para trás. Mais 10 passos à frente, quem teve a oportunidade de estudar pelo menos o primeiro ciclo completo do ensino básico. E aí, quando você vê, à medida de coisas simples, né? Quem na sua casa, o pai e a mãe estão empregados. E aí, no final, você vê que saíram do mesmo lugar, com a mesma condição, mas durante a jornada as condições ficam completamente diferentes. Então não há o que falar de oportunidades iguais para pessoas diferentes. Então a equidade tem que vir nesse sentido. Todo mundo fala assim, mas vocês têm algum programa de diversidade no Instituto? A gente fala, nossa diversidade está na nossa sala de espera.
Vai lá na nossa sala de espera, você vai ver o público que precisa de tratamento com equidade. Essa é a grande diversidade. Você dá tratamento diferente para quem precisa de acordo com as suas potencialidades. E é isso que a gente precisa, sabe? Eu acho que a gente está perdendo muita energia, muitas vezes, nessas discussões, quando você vai ver numa comunidade, no público morador em situação de rua, né, Lúcia? Estão todos na mesma situação. Na mesma situação. O problema, ele é o mesmo. Agora, para cada um deles, vai ter uma solução diferente. E aí são nessas soluções, considerando a equidade, que a gente precisa se concentrar para poder modificar a situação. É isso que a gente tem feito. Tem que ter o movimento que trabalha com pessoas em situação de rua, tem que ter o movimento que faz qualificação profissional, tem que ter o movimento que faz arte, que faz esporte, mas todo mundo sintonizado nessa questão de causar impacto social relevante, não de fazer aquela lavagem social. Não. Impacto social relevante. Qual é o seu balanço social ao final do ano? Da sua empresa, da sua vida, do seu movimento? Quantas vidas você impactou e como? Né? Esse é um pouco do senso de responsabilidade, né, Lúcia, que a gente precisa imprimir em todos os movimentos sociais. Cara, 95% das pessoas que eu conheço que trabalham em movimentos sociais são pessoas como a Lúcia, com a cara e com o coração, muitas vezes dentro das suas casas. Eu fui entregar doação na casa da Lúcia, na casa dela, na garagem dela. A Zilma fazia isso na casa dela, sabe? Estruturar isso é muito difícil, a burocracia é enorme. Lá no Instituto a gente apoia diversos movimentos por isso, porque eles não têm essa oportunidade de chegar e receber até recursos privados, públicos. Então, como é que a gente muda essa situação? É cada um entendendo que tem um papel para fazer esse impacto social. E aí a gente tem que te agradecer o espaço, né, Lúcia? Para abrir o espaço, abrir os microfones, estar aqui hoje falando para vocês. Muito importante mesmo. Muito importante. E a gente sabe do amor, né, que a gente tem nesse envolvimento na causa. Só quem trabalha na linha de frente sabe realmente. Eu falo linha de frente porque é linha de frente mesmo. Assim. Você chegar e muitas vezes o que eles querem é serem ouvidos, né, Lúcia? Por isso que a gente fala sempre assim, que a comida, a marmita, não segura eles na rua. A roupa, o calçado, não. Isso aí não leva eles para a rua. Não leva. Toda vez que a gente chega, eles querem conversar, eles querem contar a vida deles, eles pedem oração, eles choram. Ficam falando assim, muitos... Essa semana mesmo o cara falou, eu queria mesmo me matar, que eu não consigo sair da droga. Já tive internado várias vezes, recaí. Eu queria minha família de volta. Ele é pai e tem esposa. Tinha, né? E tem filhos. Então, assim, ele falando, eu queria me matar, que eu não consigo. E aí chega nessa situação. Aí eu falei com ele, vai no CRAS. Vai lá no CRAS, procura ajuda psicológica, psiquiatra. Ele falou, mas eu chego no CRAS, eu sou muito mal atendido lá. Então, eu não sei como é que seria a situação. E a gente não acha... Cara, eu vou com o meu coração muito alegre, mas algumas vezes eu já voltei com o coração apertado para casa de encontrar pessoas que deu vontade de estender a mão, mas eu não consigo. O meu grupo é um grupo pequeno. Pequeno quer dizer assim, pro tamanho da coisa que está acontecendo. Entendeu? É muito pequeno. Então, muitas vezes eu chego frustrada. Eu falo assim, puxa, poderia ajudar mais, poderia fazer mais, mas... sozinha não dá. Não dá. O poder público podia ouvir a gente, ouvir quem vai para a rua, ouvir quem ajuda as famílias e fazer uma aliança com a gente para poder estar ajudando. De repente, nem financeiro. Eu não estou falando do financeiro, mas qualificar pessoas melhor para atender eles no CRAS, para atender eles no Centro Pop, sabe? Para atender eles na hora de tirar o documento, para ver se dá uma melhorada, se melhora a autoestima, se ajuda de alguma forma. Eu acho, Lúcia, que eles precisam de informação também, né? Porque eles vão buscar sozinhos essa ajuda, como que vai ser essa ponte? E outra coisa também, o acesso é diferente de acordo com a pessoa que está buscando esse acesso. A gente vai chegar no local, a gente vai ter um atendimento. Isso aí em qualquer lugar, não estou falando, né, da prefeitura, eu estou falando em qualquer lugar. Como que uma pessoa em situação de rua, às vezes não tem documento. Não tem documento, né? Não tem. Não tem uma possibilidade de informação. Aonde que é que eu vou buscar essa informação? Esse grupo, né, que chega de voluntários, muitas vezes é essa ponte de ligação para eles terem acesso a esse tipo de informação. Né? Normalmente quando o cara fala assim, mas a pessoa fala, eu não tenho documento. Fala, vai lá no Direitos Humanos.
Vai lá e pega todas as informações, vai no Centro Pop. Eu peço para ir, porque... E já teve algum caso que a pessoa conseguiu? Sim. O pessoal dos direitos humanos ajuda muito. Aí eles conseguem tirar aí da Consegue rua. tirar a identidade. Eles dão a foto de graça, ajudam sim. Foi aprovado na Câmara Municipal recentemente projeto de Volta para Minha Terra, até da autoria da Roberta Lopes, que busca dar essa assistência para a pessoa em situação de rua e facilitar a retirada de documentos e tentar voltar com essa pessoa para a cidade de origem, que muitos querem voltar, né? Mas como que vai voltar? Não tem um recurso, não tem uma ponte, não tem uma pessoa ajudando. Não, então, a prefeitura ela dá, né? Ela dá passagem. Nesse programa também. Então, eu não sei sobre esse programa. Mas a prefeitura tem um equipamento da prefeitura lá na rodoviária, que a pessoa, quando quer voltar para casa, consegue essa passagem. Só que você tem que ter toda a documentação, você tem que ter toda a sua documentação e tem que ter... Tem que comprovar que o seu vínculo. Muita comprovação. É muito burocrático. Mas eles são muito simples, né? Então, assim, a gente dificulta o acesso também. Dificulta. Né? Como que alguns nem letrados são. E a gente, às vezes, cobra uma burocracia, é difícil. É muito difícil. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar o seguinte: eu já ajudei umas 3 ou 4 vezes a mesma pessoa que quer voltar para casa, ela não voltou ainda. Não voltou. Eu continuo encontrando com ela aí no Então, Parque eu Alfred. faço assim, ó. Então, olha como difícil, é que eu faço. Mas Eu um dia vai digo voltar. isso nem Sim. por nós como pessoas físicas, mas para o poder público, para colocar o dinheiro público numa política, Fica né? difícil Fica também. muito difícil, porque é o que você falou no começo, a gente está sujeito, né? A nossa índole, de nós brasileiros, né? Do famoso jeitinho, né? Da lei de Gerson. E isso é muito complicado de você poder tutelar numa política pública, né? Mas tem os seus desafios grandes. Mas a Lúcia falou uma coisa importante: o time dos direitos humanos aqui em Juiz de Fora é fantástico, tem feito um trabalho muito bacana, pessoas muito interessadas, muito aplicadas naquilo que fazem, né? Estão fazendo a diferença realmente. Quiçá a gente tenha, né? Em um futuro próximo, muito mais gente fazendo isso em todas as esferas, inclusive na nossa sociedade civil, nas empresas, né? Mais Eles tratam o pessoal da situação de rua muito bem. Muito bem, verdade. Bem. Tem muita A questão da preocupação com passagem, eu dou passagem. Se a pessoa fala assim, eu sou de Barbacena, queria ir embora, eu vim para cá para tentar trabalhar, eu falo uma história lá, eu te dou a passagem para ir, dou do meu bolso, porque a gente não tem recurso. Eu não saio pedindo recurso. Vou te dar a passagem. Amanhã, 8 horas, esteja na rodoviária que eu vou te colocar você dentro do ônibus. E eu vou, tá? E eu vou até lá. Nós já mandamos um para Argentina, nós já mandamos um para Natal, já mandamos 2 para Barbacena, para Visconde de Rio Branco. Se me pedir, eu dou. Você quer ir embora amanhã? Vamos lá. Aí a gente leva, eu marco com ele. Eu olho no celular, deixa eu ver que horas que é esse ônibus. Tal hora eu estou na rodoviária. Muitos aparecem? Não. Não, porque eles querem o dinheiro. Porque o que eles fazem? Se você der a passagem para eles na rua, eles compram o que eles querem. Se você for lá na rodoviária adquirir a passagem, entregar a passagem para eles vão lá e trocam. Olha. Tem que botar dentro do ônibus. Tem que botar dentro do ônibus. Aí a dica, né? Segue a dica. Segue a dica. Segue a dica. Coloca no... É igual você vê pessoas, aqui em Juiz de Fora, tem muito isso, pessoas na porta de farmácia pedindo fralda. Gente, essas fraldas não é para eles, é para vender, é para usar droga, é para levar para o mercadinho do bairro, para vender mais caro para as mães lá, para uso de droga, para pagar seu aluguel. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que pensar muito, olhar muito, ver direitinho, assim. Não sei, é difícil também esse olhar, né? Você olhar para a pessoa e falar assim, poxa, essa pessoa realmente não precisa. Não dá para você ter noção. Não dá para ter noção, é difícil. Muito difícil. Mas eu acho que a gente não podemos dar para coisas para virar moeda de troca. Eu acho que a gente não poderia fazer isso, porque só aumenta as pessoas nessa condição. Agora tem um projeto de informática também, bem interessante, está em andamento esse projeto, né? É porque você está falando de letramento, né? O letramento digital hoje é um
baita desafio, né? Para o jovem e para os idosos. Agora a gente começou uma turma para os adultos também, de letramento digital, legal. mais prática, né? No dia a dia, internet banking, fugir dos golpes da internet, como é que usa o celular e tal. Mas a informática, na verdade, esse é o começo do nosso sonho, né? Porque o que a gente quer mesmo, a gente já fez 2 turmas de programação, aí com parcerias externas, né? Porque a turma de informática hoje é para o primeiro emprego, então é para dar aquela noção básica do letramento digital, porque muitos desses jovens são nativos digitais, mas no celular, né? Só no celular. No computador, a maioria nem nunca viu, porque a maioria não tem em casa. Não tem. Né? Então a ideia é que eles tomem um primeiro contato, comecem a aprender e aí, consequentemente, quebrem essa barreira para o primeiro emprego de já ter algum conhecimento na área de informática. Conhecimento básico, né? De linguagens, um Excel, um Office, um Word, ligar e desligar, fazer uma planilha, enfim. Ter aquele mínimo que ele vai precisar para o primeiro emprego ali, quando ele for exigido nos seus processos seletivos. Né? E está muito legal. Exatamente, né? Você fazer a diferença entre pescar e dar o peixe, né? Se você dá o peixe, muitas vezes não vai dar a resolutividade que a gente precisa, né? E para o jovem hoje não pode dar o peixe, não. De jeito tem que nenhum. estar pescando. Eu acho muito bacana o trabalho deles, porque evita que esses jovens estejam na rua. A tentativa é essa, né? E esse ano a gente ampliou o número de alunos, né? Então a gente está com turma o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente tem uma parceria com a Algar, que dá metodologia, né? Mas a gente precisa de padrinhos, viu? Estamos lançando uma campanha. Cada padrinho abraça uma criança. Né? E um valor de 1 por 1 não fica tão caro, né? Olha, você coloca o projeto inteiro, é um valor. Se você, para cada criança, para cada jovem, né, com passagem, o próprio curso, mais a cesta básica, etc., sai R$ 275 por aluno. Por mês. Por mês. Pô, gente, vamos São 4 meses de curso. Vamos ajudar aí. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. É muito pouco pela transformação que pode causar. Pelo retorno. Não, e a gente está aberto também, o espaço, Anjos da Rua, para você ajudar o Anjos da Rua. está precisando de jovens. Você quer ver? Vendedor. Você de vez em quando vê precisando de vendedor, estoquista, né? Tem algumas funções que muitas pessoas às vezes não têm a qualificação na carteira e por isso não conseguem o primeiro emprego. O ano passado nós conseguimos empregar 9 jovens, né, que em processos seletivos normais, sem nenhum, não era uma coisa já garantida, não, que preparado lá, depois a gente dá toda a parte de socioemocional, que é um programa da Algar também. Então a gente prepara para entrevista, faz treinamento de entrevista, prepara o currículo, e a gente conseguiu empregar 9 jovens só no ano passado. E esse ano a gente quer bater esse recorde aí. E quando a gente pensa em 9 famílias... 9 famílias e o seu entorno. Muita gente que é a primeira pessoa com carteira assinada em 3 gerações. Olha, verdade. Porque o pai trabalha de bico, a mãe trabalha em casa, sabe? A gente não faz ideia, a gente que vive na bolha, né? Não faz ideia do impacto que isso tem sobre a comunidade. Sobre a comunidade, É o que eu falo, a bolha, cara. O pessoal não tem noção, porque não tem contato, não chega. E por isso mesmo, em alguns momentos, você vê a distância que é. Quanto maior é o nível social, realmente maior essa distância desse público em situação de vulnerabilidade, né? Outro dia eu vendo a pessoa falar sobre projetos sociais, a pessoa comentando assim, não, mas eles já têm muito. Não tem muito, tem pouco demais. Se você pegar uma renda, por exemplo, 5 pessoas numa família, um salário mínimo não é nada. Você não consegue fazer uma compra direito. Né? E as pessoas têm uma ideia assim que acha que é porque está muito distante. Então, essa semana nós atendemos uma menina que ela é mãe solo e ela cuida do filho dela com autista. Que é um outro desafio. Né? Com 8 anos, ela ganha o salário dele, né? Ela não consegue trabalhar, o sonho dela é fazer faculdade. Ela não conseguiu fazer o cursinho para entrar na faculdade. Ela tem 28 anos só. Então, a gente atende ela todo mês, com todas as necessidades para a casa dela. Para ela poder... Aí, nesse dia que a gente atendeu ela, foi a primeira vez que eu atendi ela, falou, você está me salvando, eu vou poder comprar uma fruta, eu vou poder comprar um ovo, coisa que há muito tempo eu e meu filho a gente não come. Nossa. Então, assim, você dá a cesta, aí você fala assim, a pessoa não precisa. Precisa, gente. Você dá a cesta, a pessoa compra um gás, compra uma carne, ela compra um leite.
né? Acho que mês passado a gente tem os programas tradicionais, de qualificação, e a gente faz assistências emergenciais para pessoas que têm um perfil do público assistido. Então a gente atende muitas mulheres, que 95% são mães solos, negras, com baixa escolaridade, com baixa oportunidade de virar esse jogo. Também. Então a gente precisa ajudá-las a virar esse jogo. E aí a gente atende durante 3 meses e aí tenta nesses 3 meses, né, dar todo o auxílio de cesta básica, passagem, ter os encaminhamentos, muitas com filhos doentes, etc. Mas principalmente a questão do emprego é a principal demanda, né? E a gente conseguiu, uma delas agora que tinha 5 filhos, e alguns com problemas de saúde e tal, a gente conseguiu um trabalho. Quer dizer, ela conseguiu com todo o mérito dela, a gente só ajudou, apoiou no que pôde. Mas a transformação que faz é sensacional, porque antes a situação dela era a seguinte, ela disse que escolhia o mês que ela pagava a conta. Então, num mês eu tinha também algum tipo de auxílio por conta dos filhos e tal. Então, num mês ela pagava as contas, no outro mês ela comprava comida, no mês ela pagava a conta. Então, assim existe uma potência de uma inteligência aplicada aí, que o pessoal da Gerando Falcões fala muito isso, que é fantástica, mas é que ela tem que ser canalizada para coisas mais produtivas, com esse suporte que a gente precisa dar para essas pessoas. E eles vão embora, ela está feliz da vida, empregada, a autoestima já foi lá para cima, e aí as coisas na vida já começam a encaixar. A gente acredita muito numa coisa que a Lúcia comentou aqui, que é esse olhar compassivo, Luiz. Não é só o tema, é você fazer com esse amor, esse amor compassivo. Não é o amor da família, não é o amor romântico, é esse amor de entregar alguma coisa para o outro, e você sabe que ele não pode te dar nenhuma recompensa nesse sentido, mas pela recompensa em si, que é você prestar esse auxílio. E se você parar para fazer conta, a pessoa que for um pouco mais racional, entende que isso também faz uma diferença danada, porque é menos pessoas em situação de rua, é menos problema que você tem de violência, é menos problema de droga. Então é um benefício para todo mundo, né? No final do dia. A gente depara muito com família, à noite nas ruas, isso é todos os dias, não é só no nosso dia não. Esperando passar uma doação de comida para levar para casa. Sim. É família, é pai, mãe, criança. É pai, que a esposa está em casa doente, o filho está em casa doente. Esperando. Eu perguntei para a Prefeitura de Juiz de Fora algumas coisas, porque eu sabia que a gente entraria em alguns temas. E eu perguntei quais são as políticas públicas que são empregadas hoje na cidade nos cuidados das pessoas em situação de rua. E a resposta é a seguinte: a Secretaria de Assistência Social conta hoje com 11 CRAS, que são as portas de entrada do Sistema de Proteção Social, 3 CREAS, que são voltados para a atenção às famílias, né, proteção e atenção a famílias e indivíduos com direitos violados, e um Centro POP, um NUPOP, que é referência para atendimento à população em situação de rua. Tem também casa de passagem, com casas de 24 horas e hotéis, além do programa Auxílio Moradia. Equipe de abordagem que fica de 7 da manhã até meia-noite. Aí eles fazem identificação, né, encaminham as pessoas para o serviço. E na área de alimentação são oferecidas cerca de 4.000 refeições diárias, com restaurante popular oferecendo também refeições noturnas aos sábados, em parceria com a sociedade civil. Em outras também políticas públicas, né, que são oferecidas na cidade. Dentro dessas 4.000 aí, você vê a sua estatística pessoal também, ela tem muito significado. São 4.000 ali no restaurante popular. Se a gente tiver metade desse público como situação de rua, realmente é o que você tem percebido aí, que é o número superior. Porque o restaurante popular não vai só para o pessoal da situação de rua, né? Vai também vai muita família. Muita família, pessoas família, que moram, que até trabalham no entorno. Na verdade, eu estou para te falar que a população de rua vai muito pouco lá. Muito pouco. E ao sábado, nós fomos procurados, nós das ONGs, as associações de Juiz de Fora, né? Para a gente estar servindo ao sábado lá. Igual, por exemplo, eu fui convidada para poder eu ir lá, preparar a alimentação e servir ao sábado. Lógico, eu não aceitei. Não aceito. Não vou me misturar com política. Mas, no sábado, aí eu estive lá no sábado para ver. Deixa eu ver quem é que está indo lá. Não é a população em situação de rua. Eles não vão esse horário. Esse horário é o horário que a maioria está com seu saco de reciclagem, está com seu cachorrinho,
Então, quem está indo lá o sábado também não é a população em situação de rua. São pouquíssimos. Então, assim, o trabalho da prefeitura, é verdade, esse trabalho todo aí existe. O Centro Pop, por exemplo, a pessoa pode ir para lá de manhã, passar o dia lá. Então, tem refeições, tem lugar para lavar roupa. Mas isso é muito pouco. Isso não é perto. Não chega... Eu acho que ele poderia até receber essas pessoas, mas encaminhar eles para fazer alguma coisa. Fazer um trabalho manual com as mulheres, incentivar o pessoal, os homens, a procurar um curso, tipo do Entre Irmãos, qualificar eles. Porque eles dão o peixe. A prefeitura dá muito o peixe. É complexo, né? A gente tem muito apoio, inclusive, além da prefeitura, que faz, de novo, só direitos humanos, você faz um trabalho muito bacana, bom, né? Muito bom. Pessoas lá sensacionais. E a gente tem um apoio nessa parte de alimentação, um movimento, por exemplo, do SESC, do Mesa Brasil, que é fantástico também. Você podia falar para o pessoal de casa como é que é o Mesa Brasil, que muita gente não sabe. Cara, o Mesa Brasil é um programa, né, nacional do SESC. Aqui em Juiz de Fora eles são muito ativos. O time aqui em Juiz de Fora é fantástico. E que as empresas, né, os produtores doam ou produção excessiva ou produção que está próximo do vencimento e tal para movimentos sociais que são beneficiados através desse programa. Então é um programa onde os movimentos sociais se inscrevem, se qualificam, né, para receber essas doações. E lá eles fazem todo um levantamento. Eu queria falar sobre esse aspecto, né, que a Lúcia falou. Precisa chegar mais perto, precisa ver. Eles qualificam a associação, quantas pessoas atendem, quantas famílias atendem, de que tipo. E aí quando as doações chegam, eles automaticamente já sabem para quem que eles vão direcionar cada tipo de doação, de alimento, etc. E tem sido assim fantástico, tem sido o nosso grande esteio aí para poder atender as refeições internas de todos os trabalhadores, dos alunos, etc. E também para doação para as famílias. Então, assim, há trabalhos como esse que precisam ser reconhecidos e replicados, sabe? Então, ao empresariado que traz seu supermercado, sua loja, sua quitanda, seu produtor rural, né, que possa aderir lá ao movimento do Mesa Brasil, do SESC, doar alimentos, sobras de alimento, etc. A gente vê tantas vezes, né, alimentos deteriorados, alimentos sendo jogados fora, né? Então que procurem o SESC, o Mesa Brasil, para que a gente possa aumentar, né, o volume de doações e de impacto desse programa, que é muito importante. Sim, ajuda muito, sim. Eu não estou no Mesa Brasil, não, porque tem que ter CNPJ. Mas eu acompanho o caso deles, do Walter também, do Acai, eu acompanho e eles ajudam muito mesmo, ajudam bem. Eu busco no SEASA. Eu vou lá para o SEASA e peço para um, peço para o outro e consigo. Eu só peço. É interessante, Lúcia, assim, que eu gosto de ver desse tipo de movimento, é o prazer que as pessoas têm de fazer esse movimento, né? De trabalhar. Não tem como não ter. Tem como, né? É bom. Quem não tem, não fica. Não consegue, né? Não consegue ficar. Você falou de invisibilidade, né, como tema do nosso papo. De novo, essa questão da preocupação das diversidades, elas acabam ocorrendo quando a gente está trabalhando nisso de coração aberto. Então, a gente tem recebido um fluxo cada vez maior de venezuelanos, agora nós temos uma colombiana. E você imagina, se já é difícil você chegar num nível máximo de vulnerabilidade no seu próprio país, imagina você estar num país estranho, com uma língua estranha, sem conhecer ninguém. Imagine o nível de insegurança que essas pessoas têm, né? A gente fala muito de segurança alimentar, de insegurança... Essa insegurança psicológica geral, em todos os sentidos. Então, elas chegam lá, né, até por conta do idioma, sem falar, e saem lá. Nós temos uma quase residente lá hoje que já fala um português maravilhoso e já está com um sorriso aberto. É esse o prêmio, né? Essa grande satisfação, né, Luciana? Eles passam muito aperto, tá? Mas na rua não tem nenhum. Não? Não, em situação de rua não temos. Eles não se permitem. Não se permitem, não. Eles trabalham, eles passam necessidade, mas eles não vão para a rua. Eles não se permitem. Não. Olha que coisa interessante. O desafio é maior. O ser humano sem desafio, Luiz, ele tende realmente a cair no nível mais baixo de degradação. Sim, é verdade. Né? Quando ele recebe o desafio e se programa, se predispõe a enfrentar o desafio, ele consegue essas alavancas internas de vontade, de força de vontade. Mas o SOS não está recebendo eles ainda? Eu acho que sim, ajuda bastante, mas de novo, essa história da gente ter a qualificação para que eles possam voltar a produzir por conta própria. Porque o SOS, né, lá do Grama, recebia eles.
E eram muitos. Que um padre busca eles lá em Tocantins. E eles encaminham para o mercado de trabalho. Mas sem qualificação nenhuma. E mais a barreira do idioma, você imagina o quanto não deve ser difícil, né? Mas a gente vê muito no comércio hoje, muito venezuelano trabalhando. É verdade. Nos caixas de supermercados. O Bahamas faz um trabalho muito bacana também de primeiro emprego. De absorver. A gente tem vários alunos nossos lá que conseguiram e que estão lá e que cada vez mais se integram. É fantástico a transformação, cara. A gente tinha jovens lá que estavam completamente perdidos, em situações inclusive sem família, né? Porque perderam o vínculo familiar por vários motivos, por falecimento, por saída de casa, enfim, que quando conseguem se reencontrar, nossa, é muito bom, né? É muito bom. É lindo demais. A gente vai caminhando para o final. Falei com você, falei, Lúcia, rapidinho passa, aí já passou. Eu morro de vergonha. É rápido demais. Nada, Lúcia. Mas aproveita lá, olha para aquela câmera ali que está ligada para vocês ali. Convida o pessoal para participar do Anjos da Rua. Vai lá, Marcelo. Não, o Anjo da Rua não, você primeiro. Você primeiro as damas. Então, eu quero convidar a todos que venham participar, que venham ser voluntário com o nosso grupo, que venha ser um doador para a gente poder atingir mais pessoas. Aceitamos todo tipo de doação. E venha participar, venha ficar pertinho de nós, venha sentir esse calor, esse projeto chamado Amor envolve. Então, venha ajudar. E a pessoa pode ficar um dia, se a pessoa quiser falar, eu queria acompanhar um dia. Um dia, pode ficar um dia, não precisa, pode ficar um dia, pode ficar meia hora. Vai conhecer, venha conhecer, sentir o que é a rua, sentir o que essas pessoas passam. Até mesmo para essas pessoas que ficam julgando muito, vai lá conhecer. Vai lá ver. Vai sentir um pouquinho. E eu falo que eu já fui. Você já foi? A gente já esteve juntos. E vamos cada vez mais estar juntos. E me chama muita atenção, Marcelo, quando você chega para conversar com eles e você tem um espaço ali. Por exemplo, num dia, a gente tocando, conversando e aproveitando a noite, começou a chover. E a preocupação deles, você acha que era para eles fugirem da chuva? Não era. Eles queriam me ajudar com meus equipamentos. Você lembra disso? Choveu muito. E a preocupação deles era me ajudar. Eles têm esse movimento em si. Igual um dia eu estava num projeto e aí trabalhando junto ali com o pessoal entregando a alimentação. Foi até um projeto bacana que a gente fez. A gente fez uma vez um almoço na igreja. O almoço na igreja era a primeira experiência que eu tive de entregar comida na rua. A gente fez um movimento de almoço e o pessoal comprou muito ingresso, mas não foi almoçar. E sobrou muita comida. E era um cardápio muito gostoso. Aí eu falei, vamos comprar então. A gente tinha comprado as marmitas, né, que é a famosa blindada, aquela de alumínio, né? Tinha comprado já bastante. Mas eu não imaginava que iam tantas pessoas faltar. Aí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, não vou entregar isso aqui, vou entregar essa comida. Só que a gente não tinha experiência nenhuma, né? E até para você fazer o trabalho, você tem que ter experiência. Tem que saber como é que chega. A gente montou ali, foram em média umas 100 e poucas que a gente conseguiu montar. Rapidinho a gente chegou nos lugares. E se você chegar de cara, eles ficam meio redios, né? Eles não sentem segurança, não te conhecem muito bem, né? Aí fui entregar uma marmita, conversei com o rapaz. Aí ele falou assim, você só tem uma? Falei, não, tem mais no carro. Falei, não, sabe por quê? Tem uma moça ali que ela tá grávida, que se tivesse só uma, eu ia deixar com ela. Eles são muito solidários entre si. Eles são muito solidários entre si. Essa foi a primeira paulada do dia. Aí eu segui o nosso destino. Aí o olho já estava lacrimejando, já chorando, porque ele não pensou nele mesmo, ele pensou na moça que estava grávida e que nem estava perto dele, Lúcia. Eles dividem a comida, eles dividem a coberta. É lindo. Aí, seguindo o caminho, mais um pouquinho, a gente foi entregar para uma moça, estava o senhor deitado, a moça do lado. Aí a gente conversou, ele levantou, conversou com a gente e falou assim, eu aceito. Aí eu falei, a senhora aceita também? Ela fez só assim com a mão assim. Aí pegou a marmita e começou a comer. Naquele primeiro momento, eu falei, não, mas nem para falar que quer, né? Bem sem educação, né? Falei, a senhora quer mais um pouquinho? Ela fez assim de novo. Falei, eu acho que ela não consegue falar, né? Às vezes tem uma dificuldade na fala.
Aí a gente entregou mais um marmitex. Continuamos conversando ali, o rapaz orou junto com a gente. De repente, Marcela, ela fez assim: ai, gente, graças a Deus, agora eu consigo falar. Eu estava sem força. De fome. De fome. Nossa. E eu pensando que ela estava nessa educação. Para você ver como que a gente tem preconceito, né? Muito. E aí, né, o rapaz, a melhor coisa que me aconteceu foi ter perdido não perdido esse ingresso, né? Mas ter sobrado, né? A semelhança lá daquele conto lá, né? Aquela parábola de Jesus dos 5 pães e 2 peixinhos, foi bem aquilo que a gente vivenciou. Que legal. Aí, não vou entregar mais marmitas, tal. E eu, daquele dia em diante, eu senti esse amor, sabe? De estar no movimento, de ajudar, de compartilhar. E entender que, às vezes, o silêncio da pessoa que está na rua, às vezes até para não te incomodar, né? Eles não têm esse interesse de incomodar, de atrapalhar. Eles sentem vergonha. Eles sentem vergonha. Sente sim. Sente. É um ser humano. E o pessoal olha, às vezes, e tem essa noção, tá ali porque quer. Tá ali porque quer, tá ali porque é vagabundo. Tá ali porque vocês levam a marmita. Quem vai querer essa situação, não, né? Por causa de marmita? Não vai, gente. Não vai mesmo. Passar frio, dormir no chão. Não dá. Por mais empatia, por mais amor, né? É o que tá faltando. É o que tá faltando. A gente vai caminhando pro finalzinho do programa, uma pena. Ele não falou, tá? Detesto esse momento. Não vou deixar ele falar ainda. Antes, eu só vou pegar um espacinho aqui que eu tenho que fazer um movimento assim, ó, porque olha lá como é que fica no QR Code. Para o pessoal de casa ajudar. HM Lanches, patrocinador aqui do podcast. A gente também tem aqui o Suco Prates, Aquacoco, Albatroz Distribuidora. Vou falar com o pessoal da Albatroz para fazer uma doação, tá? Para mandar lá uma água de coco, um suco lá para a turma. Tem que ajudar. Vamos ajudar aí, gente. Planet Filmes, Albatroz, já falei, JF Sabor, Abrazel Zona da Mata, Artes Cofer, lá no Carrefour, o pessoal lá do Salão da Artes Cofé que está ajudando a gente também no programa, e a TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Vamos caminhando para o finalzinho, queria que você mandasse um alô, não pediu, o pessoal participa, abraça essa causa aí, Entre Irmãos. Tanta causa boa. E o siga o Instagram dos dois, né? Anjos da Rua e Entre Irmãos. Anjos da Rua JF, Entre Irmãos. O nosso trabalho esse mês especificamente está lançando então a campanha de padrinhos, né, para o curso de informática para o primeiro emprego. A gente vai ter mais de 40 jovens lá cursando essas 2 turmas que estão começando agora. Então precisamos muito aí da ajuda, as pessoas que sentirem o seu coração tocado, né? Sigam nas redes sociais lá, @inst.entreirmãos. Nós estamos lá no Mariano Procópio, na rua Dom Pedro II, 62, ali, aquela ruazinha sem saída do museu. Façam uma visita, entendam o trabalho e colaborem. Padrinhos super bem-vindos, voluntários de uma maneira geral que queiram conhecer o trabalho e ajudar um pouco, né? A gente causar impacto social na nossa cidade. Começa assim, cidade, né? Começa assim no nosso portão, na nossa casa e a gente vai ampliando o trabalho. É isso aí, pessoal. Foi um prazer receber vocês. Marcelo, brigadão. Meu irmão, Um muito abraço. obrigado, viu? Tamo junto. Lúcia. Prazer foi meu. Foi Obrigada. muito bom, né? Foi bom, obrigada. Bom estar com vocês. E eu quero falar para vocês aqui, pessoal de casa, vão ter mais empatia. Essa invisibilidade urbana parece que é um folclore, é um mito, mas não. Acontece muitas vezes quando a gente fecha os olhos, finge que não vê, passa no sinal, finge que não vê, pede ajuda, a gente esquece de ajudar. E às vezes você não quer estar na linha de frente, tudo bem. Nem todos têm os mesmos dons, mas a gente pode ajudar de outras formas também. É fácil ajudar, gente. A pessoa que está no sinal, no carro, no verão. Leva uma garrafinha de água, ofereça. Leva um biscoitinho, ofereça. Aprendi contigo a andar com uma blusa, um chinelo. A Lúcia sempre fala isso. No frio. Deixa lá no carro. Cobertorzinho na mala do carro. É isso aí, pessoal. Foi um prazer receber vocês. Obrigada. Até o próximo episódio. Eu agradeço demais a eu presença. também. Foi Eu muito amo gostoso. você, Tamo juntos sempre, fechamento. Ficamos aqui, mais um episódio do Grancast. A você, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais um episódio, sempre às 8 da noite, toda quinta-feira. Valeu, fui.